Vamos lá, então, retornar ao assunto sobre argumentação, né? Vou falar um pouquinho agora sobre proposições, uma vez que, né, nós temos falado a todo momento sobre proposições. Até definimos, né, um argumento como um conjunto de proposições. E lembrem-se que no primeiro momento a professora falou bem assim, ó, entendam proposição como uma frase, uma sentença linguística, certo? Porém agora, já que nós sabemos que nós vamos trabalhar com argumentos dedutivos, que são argumentos que as proposições exprimem veracidade dos fatos, nós vamos entender que uma proposição não pode ser qualquer frase. Porque se a proposição que constitui um argumento dedutivo tem que exprimir veracidade dos fatos, nós vamos perceber que nem todo o conjunto de frases da nossa linguagem, eles têm essa propriedade de exprimir a veracidade do fato. Então, o que é uma proposição? Uma proposição é uma frase declarativa. Somente as frases declarativas exprimem valor de verdade, possuem julgamento. Nós nunca devemos confundir uma proposição como uma frase. Se um dia te perguntarem assim, uma proposição numa estrutura argumentativa é uma frase? Não, ela não é qualquer tipo de frase. Ela é uma frase declarativa. Por quê? Porque os argumentos dedutivos trabalham com proposições que exprimem valor de verdade. E só as frases declarativas retornam esse valor. Mas, professora, o que é uma frase declarativa? Vamos recordar um pouquinho. Na nossa linguagem, nós temos conjunto de frases declarativas, interrogativas, imperativas, exclamativas. Mas só as frases declarativas exprimem ou afirmam um valor de verdade. Se acostumem com essa palavrinha, ó, valor de verdade, valor lógico, valor verdade. Tudo isso quer dizer se uma coisa é verdadeira ou falsa, ok? Por exemplo, eu pergunto assim, Vitória é a capital do Espírito Santo? Qual o valor de verdade disso? Eu estou perguntando se isso é verdadeiro ou falso. Então, ó, valor de verdade, valor lógico ou valor verdade, como alguns outros atores denotam, querem dizer a mesma coisa. Estão perguntando se aquilo é verdadeiro ou falso. Mas voltando às frases declarativas. Por que só as frases declarativas possuem esse retorno, serem verdadeira ou falsa? Porque só elas afirmam ou negam absolutamente alguma coisa. Por exemplo, vamos pegar uma frase interrogativa. Olha, que horas são? Você consegue julgar se isso é verdadeiro ou falso? É lógico que não. Tá vendo? A gente não consegue extrair da sentença linguística, a gente não consegue extrair da frase um resultado se ela é verdadeira ou falso, porque ela não tem essa característica, é uma frase interrogativa. Outra frase, traz o livro, é uma frase imperativa. Também não tem esse retorno, traz o livro. Trouxe ou não trouxe, verdadeiro ou falso? Não possui um julgamento. Prometo ir contigo ao cinema. Também não tem esse retorno, é uma frase imperativa. Quem me dera gostar de matemática? Verdadeiro ou falso? Você consegue julgar isso? Não, porque é uma exclamativa. Ele é alto. Ele quem? De quem está falando? Isso é verdadeiro ou falso? Percebem? Conseguem perceber que esse conjuntinho de frases que eu acabei de apresentar, interrogativa, exclamativa, imperativa, elas não retornam um valor lógico, elas não exprimem a veracidade do fato. A gente não consegue julgar se ela é verdadeira ou falsa. Então, essa característica de julgar se uma sentença linguística é verdadeira ou falsa, essa é uma propriedade das frases declarativas. Tais como, Vitória é a capital do Brasil. É uma frase que tem julgamento, certo? Ela é falsa, tem julgamento. Então, ela exprime um valor de verdade. Então, ela é uma proposição. Serra é uma cidade do Espírito Santo. É uma proposição? Sim, é uma proposição porque tem julgamento. A neve é branca. É uma proposição? Sim, é uma proposição porque tem julgamento. Então, fica aqui estabelecido que agora uma proposição não é qualquer tipo de frase. Uma proposição é uma frase declarativa. Por que uma frase declarativa? Porque só as frases declarativas exprimem valor de verdade. Considerem valor de verdade ser verdadeiro ou falso. Ok? Bem,
podemos dizer então que uma propriedade da proposição é saber se é verdadeiro ou falso, né? Vamos pensar então como uma proposição como entidade abstrata. É um pensamento, uma frase declarativa. Temos que sempre pensar que o mesmo pensamento pode ser expresso por diferentes frases. Por exemplo, o governo demitiu o presidente do Senado. Isso é uma proposição. E o presidente do Senado foi demitido pelo governo. Tá vendo? Eles exprimem a mesma proposição. A minha preocupação, a minha fala agora está na preocupação daquele princípio da identidade que eu falei lá atrás. Então, o governo demitiu o presidente do Senado. É uma proposição. E o presidente do Senado foi demitido pelo governo, exprimem a mesma proposição. Se formos definir um princípio da identidade, deveremos dar a essas duas proposições a mesma identidade, ok? Então, vamos entender que a verdade, ela é uma propriedade da proposição. Todas as vezes que perguntarem para vocês assim, qual a propriedade da proposição? A propriedade é quando você avalia alguma coisa, que resultado você chega. Então, a propriedade de uma proposição, se ela é verdadeira ou falsa. E o argumento? Qual é a propriedade do argumento dedutivo? Agora, todas as vezes que eu falar de argumento, entendam que eu estou falando de dedução. Uma vez que nós já deixamos muito claro, foi deixado claro anteriormente, que a lógica vai trabalhar com estruturas dedutivas. Então, se eu falo de argumento daqui para frente, eu falo de dedução. Tudo bem? Então, quando eu for julgar um argumento dedutivo, a que resultado eu vou chegar? Válido ou inválido? Então, a propriedade da dedução é saber se a estrutura é válida ou inválida. A propriedade da proposição é saber se ela é verdadeira ou falsa. Então, nós nunca dizemos que um argumento é verdadeiro ou falso. Nós dizemos que um argumento é válido ou inválido. De tal forma também, nunca dizemos que uma proposição é válida ou inválida. Nós dizemos se ela é verdadeira ou falsa. Ok, pessoal? Dessa forma, nós encerramos aqui a parte de argumentos e proposições, né? Ficou bem estabelecido que nós vamos trabalhar com estruturas argumentativas, com estruturas constituídas de proposições, né? Um conjunto de proposições constituídas de premissas e conclusão. Ficou estabelecido também que nós trataremos e trabalharemos com estruturas argumentativas dedutivas, porque só essas estruturas exprimem valor de verdade. Ficou também estabelecido que a proposição é uma frase declarativa, porque a proposição precisa exprimir valor de verdade, e só a frase declarativa tem essa característica. Por fim, também ficou estabelecido que a propriedade da proposição é se ela é verdadeira ou falsa. A propriedade da dedução é se ela é válida ou inválida. Então, na próxima aula, nós começaremos a tratar de uma estrutura especial de argumento denominada silogismo. Silogismo é o coração da lógica, também poderá ser considerado como o coração da nossa disciplina.